Lefi Eswede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia. Bem, essa manhã de sexta-feira de bênção, quero trazer o tema da palavra de Deus, que é o juízo final, a sentenciação do que já ficará homologado, porque a palavra de Deus diz que tudo que o homem plantar, ele colherá, tudo que ele semear, ele ceifará. Então essa vai ser hoje a nossa condição desse estudo, de despertar aqueles que precisam de um esclarecimento e de um conhecimento. E eu vou tomar como base o capítulo 20 do livro do Apocalipse, o versículo 11 em diante, até o 15, e depois estarei passando para o capítulo 21, versículo 7 e 8, e depois estarei exposicionando, apontando e esclarecendo dentro dessa sentença homologada do que acontecerá futuristicamente. E diz aqui, dentro do juízo final: e vi um grande trono branco em que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos, o que dele havia, e a morte e o inferno deram os mortos, o que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Quem vencer herdará todas essas coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho, diz a palavra de Deus. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, meus prezados e diletos irmãos, estarei falando dentro dessa situação sobre esse ponto aqui do versículo 8. Tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, aos fornicários, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, que estará já homologada essa sentença devido às ações e atitudes tomadas. Em primeiro lugar, eu quero destacar que tímido é o que revela o embaraço diante de pessoas, principalmente das coisas de Deus, ficando acanhado. É o que tem o temor e ele fica inseguro, fica recuado facilmente, porque se sente inabilitado, eu posso dizer assim, e se sente inseguro por causa desse recuo facilmente. Mas a Bíblia ela mesmo diz que quando você dá testemunho diante dos homens, Deus dará o testemunho diante dos anjos e diante dos anjos que estão no céu. Jesus será o nosso testemunho. Então, tem pessoas que na hora
no momento em que deve expressar a sua timidez, ele não fala a verdade, a realidade. Eu posso falar do segundo ponto também, que diz que o incrédulo, perdão, é o que não tem fé religiosa, eu posso dizer assim. É uma pessoa duvidosa, posso dizer que até um ímpio, como é um ateu, mas não vou dizer que ele é 100% ateu, que quem não acredita ou não aceita a realidade, que são as veracidade de algumas coisas ou fatos que são reais, ainda que eles são cépticos, mas observa que muitos deles diz que não creem em Deus, que não têm fé religiosa, mas eles creem em coisas fúteis, paliativa, degritiva, errôneas, indutória, e eles se apegam. É o que às vezes nós vemos dentro da incredulidade desse aspecto religioso, de não crer em Deus, não crer como Criador, mas crer em teoria filosófica, se apegam a isso. Mas o terceiro ponto também eu quero falar dos abomináveis. É o que é detestável, que provoca repulsa, é execráveis dentro desse questionamento, essa situação, por causa do seu comportamento, e torna-se às vezes odioso, e fica, então aí, insurtável. Mas eu deixei bem definido. Ele não crê no que deve crer, mas se apega no que deve não estar ligado. Como um quarto ponto também, o homicida é uma destruição voluntária ou involuntária da vida ou de um ser humano. É um homicida, né, que pratica essas ações. Mas existe homicídio culposo e o doloso. O culposo poderá ser por negligência, né? Imperícia, imprudência. E, deste modo, o erro é cometido, mas não é inocente totalmente. Colherá tudo que semear, como já antecipei. A lei de Newton diz que toda ação sofre uma reação. São consequência também dentro da filosofia intelectual dessa ciência. Mas quanto à espiritualidade, né, é o que eu falei, tudo que o homem plantar, ele colherá. Mas eu posso dizer também, espiritualmente, estão enquadrados dentro deste atos cometido talvez por inveja, por ganância, rivalidade, competitividade, desonestidade, né? E a rebeldia, que é o nosso egoísmo, e depois volta a mostrar alguns pontos dentro desses homicídios, no aspecto espiritual, biblicamente falando. Eu vou mostrar dentro do homicídio, dentro da imperícia, a imprudência, a negligência, dentro do doloso e o culposo. Depois eu vou pontuar e vou te explicar espiritualmente. A condição também do quinto ponto, que é o fornicário, que a palavra de Deus diz, não só conhece ou julga o aspecto físico deste erro cometido no ser humano, mas da prática sexual, do coito ou da prostituição. É o que eu vou ainda, dentro dessa espiritualidade bíblica, eu vou exposicionar depois, vou mostrar. Não é só o que vivia na luxúria da carne, né, ou da traição de um cônjuge, pois trata-se
desse incrédulo, como eu posso dizer, abomináveis, homicida, mentirosos, feiticeiros, idólatras, espiritualmente, que foi, eu posso te dizer declaradamente, como o povo de Israel. Como você vai entender depois, você pode estudar e você vai não ficar surpreendido. Talvez muitos não entendem. O capítulo 3 do livro de Oséias foi para Deus demonstrar a atitude e os atos, que é o que Jesus fala em Mateus 7. Não julgueis para não ser julgado, não condeneis para não ser condenado, mas apontar erro, falar de falha, e foi o que eles fizeram com o profeta. Mas ali o exemplo que Deus queria dar de lição, de moral, de regra, de ética, de prática, era a postura do que estava acontecendo, como você pode conferir também. Você pega essa mensagem como estudo, capítulo 3 de Jeremias, você vai ler do versículo 6 ao 18, você vai ver que eles ali se prostituíram, foram adúlteros, foram homicidas, dentro dessa arrogância, idólatras, mentirosos, fornicários, né? E também você vai ver isso também no livro de Ezequiel, tá? Você pode conferir isso e você poderá estudar e irá me entender. E tratando-se dos dias de hoje, eu posso dizer também, vamos falar assim, dentro do exemplo de homicídio no campo espiritual, você vai me entender aqui no livro de João, de 1 João, capítulo 3, versículo 3, eu vou ler o versículo 3, depois vou ler o versículo 10 e o 15, para você entender, dentro da realidade espiritual. Qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. É a orientação da restrição. E nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha bem, qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Porque nós falamos que temos o amor de Deus, mas fazemos acepção de pessoa. Nós falamos que somos cheios do Espírito Santo, mas ainda o Espírito Santo a muitos não tem doutrinado. Essa condenação, esse juízo, julga, toma essa postura, como eu posso relatar até o homicídio físico, que Caim matou o seu irmão por causa de que as suas obras que eram má, né? Mas diz aqui, o versículo 15, qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente a vida eterna. Então, a forma de ser homicida, que a fala você pode ferir, matar, sentenciar. Então, é dentro desse aspecto que eu estou deixando bem claro para você entender. E dentro da espiritualidade, conforme eu falei, eu vou te relatar também uma postura de situação que também, o que é o exemplo de feitiçaria no campo espiritual, da porfia, do que é idolatria. Em 1 Samuel, no capítulo 15, tem um relato do versículo 22 ao 23, que foi uma ordem dada pelo profeta ao primeiro rei. E Saul
ele foi repreendido por isso, pela rebeldia, desobediência. E para você entender, eu vou ler os 2 versículos para você entender dentro dessa espiritualidade se hoje não existem essas situações de rebelião, como se tornam feiticeiros e idólatras nesse sentido. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício, com que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Aí está a orientação, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, a porfia, como iniquidade, é idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para não seres mais reis. Então, dentro da rebeldia da palavra de Deus, você vai entender que, na realidade, dentro de querer contender com Deus, ser ingrato, é uma rebeldia. Passa a ser uma feitiçaria, essa luta, essa porfia, ela passa a ser idolatria. Mas eu deixei para você estudar e aprender, como eu falei. Você vai pegar o capítulo 3 do livro de Oséias, você vai ler a história, você vai ler o livro de Ezequiel, tá? E você vai ver que também eles estão enquadrados dentro dessa situação. O que você pode ver no capítulo 16 de Ezequiel, que diz: a meretriz e as abominações de Israel, os envolvimentos com os ídolos, a prostituição. E no capítulo 3 de Jeremias também, você vai ver, você estuda depois, você vai ver essa malignitude imperativa agindo dentro do ser que se diz humano, porque é a repreensão. Israel e Judá é exortado a arrepender-se, porque a promessa de redenção, mas eles tornaram-se homicida, idólatra, feiticeiro, desonesto, rebelde. Você pode ler o texto do que eu estou falando, desse capítulo 3, do versículo 6 em diante, até o 18, que o Senhor diz que nos dias de Josias, e é visto que o que fez Israel, a rebeldia, a prostituição, andando se prostituindo, é o Salmo 121, que muitos não entendem, quando o salmista disse: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E aí ele para e faz uma pausa e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés. É por causa dessa condição aqui, dos montes cheios de ídolos, adorando a deuses que não são deuses, né? E aqui você vai conferir, dentro desse capítulo 3 de Jeremias, do versículo 6 em diante, você vai ver essa prostituição, essa idolatria, essa feitiçaria cometida espiritualmente na vida daqueles que não deveriam. Então, a forma de feitiçaria, que é uma rebeldia contra o ensinamento, o esclarecimento da palavra de Deus, que é essa porfia, dessa peleja de não obedecer, e vira-se esse cidadão homicida, idólatra, fornicário,
desonesto, fica desobediente, mas é o que nós lemos, que o juízo sentencial já foi homologado. E você que talvez aborrece seu irmão, diz que é religioso, que não pratica o amor ao próximo, você também é um homicida espiritual, como nós lemos essa passagem de 1 Samuel, que vai ficar de fora os tímidos, incrédulos, fornicários, abomináveis, os homicidas, feiticeiros, idólatras, mentirosos. A palavra de Deus, em Efésios 4, 27, diz: não dê lugar ao diabo, né? Porque ele é o pai da mentira. E ele não tem família, mas tem filhos. Israel foi repreendido por isso, deixou de seguir ética, regra, fé, prática e conduta. E quem vencer herdará todas essas coisas. Deus será o nosso Senhor e nós seremos filhos de Deus. Mas que fica essa mensagem bem expressiva, que você possa estudar, não ler simplesmente a Bíblia e tirar um versículo isolado, tirar suas conclusões por sua astrologia, conceitologia ou argumentologia. Mas é por isso que é ensinado: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna, e são elas que de Jesus testifica da palavra, que é o aprendizado, é o legado que Jesus disse: aprendei de mim, que é o ensinamento que devemos ter, para não tomar a mesma atitude ou postura que no passado eles tomaram e não deveriam. Mas eu afirmo que Luffy é suede ayaulela bema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém? Ficam todos na paz.